Oi, meus amores! Estamos de volta para continuarmos a nossa introdução à química orgânica. Na última aula, nós vimos que Kekulé definiu a química orgânica como sendo a química que estuda os compostos do carbono. Então, na aula de hoje, nós vamos fazer um estudo do carbono para entendermos melhor a química orgânica. E primeira característica do carbono que vocês precisam saber é que ele é tetravalente. Vamos entender o que é isso. O carbono, número atômico 6, ele tem 6 elétrons assim distribuídos. 2 no primeiro nível de energia e 4 no segundo nível de energia. Lembrando que esse aqui é o nível de valência. Então, o carbono ele possui 4 elétrons de valência. Pensando na regra do octeto, que fala que os átomos buscam a configuração eletrônica de um gás nobre para ganharem estabilidade, o carbono precisa de mais 4 elétrons para ficar com uma configuração eletrônica de um gás nobre e, consequentemente, mais estável. E ele faz isso através das ligações químicas, como nós já vimos em aulas anteriores. Então, ele precisa fazer 4 ligações covalentes, já que ele é um ametal, com hidrogênio, com outro ametal ou com outro carbono, em busca dessa configuração eletrônica mais estável. E quando eu analiso a distribuição eletrônica do carbono nos subníveis de energia, essa é a distribuição: 1s2, 2s2, 2p2. Pensando que o nível de valência é o 2, subnível S a gente já sabe que tem um orbital, subnível P nós sabemos que tem 3 orbitais. Dentro do subnível S temos 2 elétrons, dentro do P temos 2 elétrons. Esse é o que eu chamo de estado fundamental do átomo de carbono. E eu percebo que no estado fundamental ele tem 2 elétrons desemparelhados, mas não justifica a tetravalência, porque pelos compostos orgânicos que existem, nós conseguimos ver que o carbono faz 4 ligações químicas. Então, a proposta dos químicos foi excitar esse elétron do subnível 2s para o subnível 2p, de modo que o carbono apresente 4 elétrons desemparelhados, justificando a sua tetravalência. Então, a primeira coisa que eu preciso saber sobre o carbono é isso: o carbono faz 4 ligações. E essas ligações, elas podem ser feitas de diferentes maneiras. Ele pode fazer 4 ligações simples, lembrando, quando a ligação é simples, ela é uma ligação do tipo sigma, nós vimos isso na aula de ligações covalentes. Pode fazer uma dupla e 2 simples. Quando é simples é sigma e quando é dupla é uma sigma e uma pi. Ele pode fazer uma tripla e uma simples. A simples é sigma e na tripla é sigma dentro, pi de fora. E pode fazer 2 duplas. Lembrando, na dupla é uma sigma e uma pi. Então ele pode fazer as suas 4 ligações dessas 4 maneiras. E nós vimos também na aula de ligação covalente que pelas ligações que o átomo de carbono faz, ele tem uma hibridização. Quando ele faz as 4 ligações simples, a sua hibridização é do tipo sp3. Isso aqui me conta quais orbitais do carbono se misturaram para que ele se ligasse daquele jeito ali. Quando ele faz uma dupla e 2 simples, a sua hibridização é do tipo sp2. Quando ele faz uma tripla e uma simples ou 2 duplas, a sua hibridização é do tipo sp. Gente, um macetinho para a gente guardar isso daqui, porque é uma coisa que a gente vai usar muito ao longo de todo o estudo da química orgânica. Vamos pensar, aqui são 4 nuvens de elétrons ao redor do átomo central. Como eu consigo obedecer à tetravalência com 4 ligações? As 4 sendo simples. Agora, então, se eu pensar aqui na hibridização sp3, é quando o carbono faz 4 ligações simples. Porque eu preciso pensar, são 4 nuvens e aqui, ó, os expoentes, se eu somar, vai dar 4. Então, esse é o macete que a gente vai usar. Aqui, são 3 nuvens ao redor do carbono. Se eu somar os expoentes aqui, ó, sp2, dá exatamente 3, né? E eu posso pensar assim, como é possível tetravalência para 3 nuvens? Uma tem que ser dupla, né? Que é uma dupla e 2 simples. Aqui, uma tripla e uma simples ou 2 duplas são 2 nuvens em volta do carbono. Se eu somar os expoentes aqui do sp, dá exatamente 2. E eu posso pensar assim também, como é possível uma tetravalência com 2 nuvens?
ou uma tripla e uma simples, ou então duas duplas. Outra coisa que eu preciso saber, como essas ligações estão dispostas no espaço, ou seja, qual é a geometria do carbono de acordo com as ligações que ele faz. Quando ele faz as 4 ligações simples, elas estão dispostas nos vértices de um tetraedro, um sólido com 4 faces idênticas, de forma que o ângulo entre as ligações é de 109 graus e 28 minutos. Então, apesar da gente desenhar daquela forma, as ligações elas estão nos vértices de um tetraedro, distantes uma da outra de 109 graus e 28 minutos. E a geometria para esse carbono ela é chamada de tetraédrica. Quando o carbono faz uma dupla e duas simples, essas ligações estão nos vértices de um triângulo equilátero, distantes uma da outra de 120 graus, geometria trigonal plana. Trigonal por causa do triângulo e triângulo é plano, né? Trigonal plana. E quando ele faz uma tripla e uma simples ou duas duplas, elas ficam distantes uma da outra de 180 graus, elas ficam alinhadas numa geometria que eu chamo de linear. Pode aparecer em algumas questões o termo digonal para essa geometria. É um termo mais antigo, mas tem questão que ainda coloca, tá? Então, geometria linear ou digonal. Então, isso aqui eu preciso saber. Eu preciso saber reconhecer o que é um carbono sp3, sp2, sp. Eu preciso saber reconhecer o que é um carbono tetraédrico, um carbono trigonal plano, um carbono linear. Eu preciso saber reconhecer as ligações sigma e pi do meu composto orgânico. E eu preciso também conseguir saber os ângulos que eu tenho entre as ligações. Então, isso aqui é uma base que eu tenho dentro da química orgânica. Daqui a pouquinho a gente vai ver como que isso tudo pode ser cobrado, tá? E outra característica do carbono é que ele forma cadeias. Ele pode se ligar a outros átomos de carbono e também a átomos de outros elementos químicos, formando cadeias. Os outros elementos químicos que geralmente aparecem ligados ao carbono são oxigênio, que é divalente, enxofre, que é divalente, nitrogênio trivalente, fósforo trivalente e os halogênios. Aqui, gente, é flúor, cloro, bromo e iodo, que são monovalentes. Então, na próxima aula, nós vamos estudar como que isso tudo aqui pode ser cobrado. Um molde, beijos e até a próxima!